Daniel, capítulo 6, a partir do verso 19 e até o 28. A gente vai finalizar o capítulo 6 de Daniel hoje. Nós temos utilizado a Nova Almeida Atualizada, versão NAA, e ela diz assim, Daniel 6, 19. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem mal algum. Porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todos os domínios do meu reino, ou em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Eu não sei quanto a vocês, mas essa é uma das histórias do Antigo Testamento que mais me enche os olhos. Como é bom a gente saber, como afirma o rei Dario, que o Deus de Israel é um Deus vivo, é um Deus que vive e que é eternamente. Daniel, ele está, como falamos na última semana, eu falei na última semana, ele está já numa idade avançada. Ele já não é mais aquele rapaz entre os 14 e 17 anos que chega como escravo, alguém inteligente, de boa aparência. Não, agora ele já é um senhor de dias. A sua pele já não tem mais o colágeno de antes, talvez a firmeza da sua voz não fosse a mesma, a sua agilidade possivelmente já não era a mesma, uma vez que todos os seus amigos e companheiros retornam para Jerusalém para reconstruir o templo onde faziam orações a Deus. E agora Daniel continua e persevera por mais de 7 décadas aqui nesse lugar e exercendo o profetismo sobre o povo de Israel, sobre agora pessoas que estão vivendo ainda naquele lugar, anunciando e mostrando com a sua vida que o Deus de Israel vive e vive eternamente e tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. O verso 19 começa com uma mudança. O verso 19 do capítulo 6 de Daniel começa com um encerramento. O verso 18 encerra um dia e o verso 19 começa uma nova manhã. O verso 18 diz que o rei perde o sono, perde a fome, perde a vontade do entretenimento. Veja que tudo isso é contrário às coisas que a gente gosta, sim ou não? Porque a gente gosta de comer, amém? Amém.
A gente, crente, come. A gente gosta de dormir. A gente não devia gostar tanto, mas a gente gosta tanto, né? A Bíblia até adverte para a gente não gostar tanto de dormir. A gente gosta de se entreter. A gente gosta de entretenimento, de dar uma boa risada. Ontem, por exemplo, eu separei minha tarde para rir, mas eu chorei. Meu time perdeu. Horrível. Mas é um entretenimento. E eu estava lá torcendo. Então, aquele momento de efusividade de uma hora para outra se tornou em tristeza. Foi difícil. Meu celular tem mais mensagem, tem acho que um quíntuplo de mensagem do que eu recebi no dia do meu aniversário. Eu nunca recebi tanta mensagem na minha... Depois eu vou responder todos vocês, tá? Vocês se acalmem aí que eu vou responder todo mundo. O fato é que a gente gosta dessas coisas que são boas para a nossa carne, para o nosso corpo. A gente gosta do momento de deitar, de descansar, de comer, do prazer para a nossa carne. O rei perde tudo isso porque ele entende e sabe que o que ele fez, por conta daquele decreto que ele havia sido induzido e levado a assinar e decretar, intenta e vai contra um homem que teme a Deus. O dia amanhece. O rei, ele vai até aquela cova, ele se levanta, ele deve estar no seu aposento, e ao se aproximar da cova, ele chama Daniel com uma voz triste. Eu gosto desses detalhes que o texto traz para a gente, porque ele mostra que essas personagens aqui do Antigo Testamento, no caso, alguém que tinha autoridade, que tinha poder, também se entristece. Também vive, também passa por circunstâncias e situações parecidas com a nossa. E nós, em alguns momentos, nós estamos muito felizes, em algum outro momento nós estamos muito tristes. E nós temos falado aqui, ao longo desse pouco mais de um ano de cultos públicos, sobre a necessidade que nós temos de nos apegarmos ao Evangelho, às Escrituras, para não sermos levados pelas circunstâncias, que vez por outra insistem em nos abater. Nós somos facilmente levados, preste atenção nisso, nós somos facilmente levados pelas circunstâncias, se nós não estivermos firmados nas Escrituras. Nós somos facilmente suscetíveis às alegrias momentâneas e às tristezas e tribulações momentâneas, se nós não estivermos arraigados, firmados na palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos, como a Bíblia nos manda, nos ensina, precisamos estar diuturnamente diante de Deus, buscando a Deus, clamando a Deus. Por quê? Porque somente a palavra de Deus é a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Há dias que são tristes, há dias que são alegres. Há dias em que as respostas ou as mensagens que chegam são ótimas. Há dias que as mensagens que chegam são terríveis. E hoje a gente nem pode falar que notícia ruim chega rápido, porque ela está chegando tão depressa quanto a notícia boa. Ou a notícia boa chega tão depressa quanto a notícia ruim. O mundo que a gente está agora, essa sociedade pós-moderna, globalizada, permite com que a gente saiba e converse, fale com pessoas que estão do outro lado do oceano em tempo real e olhando para elas. Que a gente faça as reuniões da empresa virtualmente, que a gente trabalhe, né? É um novo conceito, não é mais agora o homework, né? Ou aquele lugar, o escritório em casa. Agora é o anywhere work, é o anywhere office. Onde você estiver, você pode trabalhar. Onde você estiver, você pode atender alguma demanda que lhe foi solicitada. As coisas ficaram muito rápidas. Talvez, e talvez é só expressão, a gente nunca teve uma geração que fosse tão acelerada, que tivesse tanta informação, tanto conhecimento.
O celular que a gente usa, ele tem muito mais capacidade de processamento do que, por exemplo, o primeiro computador que eu tive quando eu estava lá na 7ª série, 8º ano, né? 8º ano. Muito mais. As coisas ficaram muito mais rápidas. Os dias estão se abreviando. A gente tem demandas da nossa vida que parece assim, meu Deus, que seria tão bom se esse dia tivesse 36 horas. Já falou isso? Ou já ouviu isso? Nossa, seria tão bom se eu tivesse mais um tempinho para terminar aqui meu trabalho de conclusão. Seria tão bom se eu tivesse aqui um tempo a mais para eu poder escrever mais esse artigo. Seria tão bom se eu tivesse um tempo a mais para poder coordenar alguma coisa aqui com os filhos, enfim, com alguém. E a gente fica e está indo nessa loucura dos dias, passando rápido. Mas isso não é novidade para nós, é? Não é novidade. Para nós, não. Nós sabíamos e somos alertados pela palavra de Deus que os dias passariam mais rápido, que os momentos do fim, que se aproximariam do fim, seriam mais rápidos. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes vendo as pessoas desprezando Deus, desprezando o amor de Deus, desprezando o amor que é Deus. E agora, por se desprezarem Deus e o conhecimento de Deus, a vontade de Deus, e querendo ser seus próprios deuses e criando seus falsos deuses, deuses falsos, agora a gente fica perdido nas nossas atividades, invertemos as prioridades, queremos coisas que não nos apetecem, que não são para nós. Como o Dario foi enganado aqui, ficou cego diante de uma possibilidade de orações e pedidos serem feitos somente a ele e não ao Deus que poderia dar alguma coisa. A sua tristeza é óbvia, porque todas as vezes que nós abandonamos Deus e queremos o lugar que não nos pertence, o fim disso é a tristeza. Todas as vezes que nós queremos para nós algo que não é nosso, o fim disso é a bancarrota, é a falência. Todas as vezes que nós queremos um discurso triunfalista, positivista, de que vai acontecer algo a despeito daquilo que Deus já tem declarado para os seus, não é possível que a gente vá bem. O rei está experimentando, Dario está experimentando da tristeza dele simplesmente ignorar, e aqui a gente não sabe ao certo ignorar, se é ignorância ou se é de fato uma arrogância. Mas agora ele desconsidera tudo, e a tristeza o abate, ao ponto dele chegar diante da cova onde Daniel foi lançado por conta do decreto, de acordo com a lei dos medos e dos persas, lei que era cláusula pétrea para aquela comunidade, e aqui a gente vê na sequência dos versos, que quando o rei Dario escreve, ele não está escrevendo só para os medos, para os persas, não, ele está escrevendo para todos, para toda a humanidade, porque o seu reino é o maior da terra. Ele está escrevendo para todas as pessoas. A velocidade com que essas pessoas ficaram sabendo disso, a gente não sabe. Com certeza não foi igual dos nossos dias, né? A rainha da Inglaterra, no último mês, completou suas bodas de platina de reinado. Imagina, gente. Bodas de platina de reinado. 70 anos que ela é rainha. Acontecendo lá e a gente recebendo aqui, né, eu gosto muito da Inglaterra, da Grã-Bretanha, então, chegando lá e ela lá, ó, com a bolsinha dela e cumprimentando todo mundo, recebendo, fazendo a social dela lá no castelo. Com certeza não foi nessa velocidade que as pessoas lá ficaram sabendo do reinado de Dario e do decreto que ele havia feito. Mas a tristeza dele era aparente. Ele chega agora diante da cova e ele começa a dizer: olha, Daniel, servo do Deus vivo. E como é interessante, de novo, como é bom ver os detalhes. Dario sabia que o Deus de Daniel
Era um Deus que tinha vida. Era um Deus que possuía a vida. Ele acreditava tanto que ele mesmo vai à cova, porque ele sabe que o Deus de Daniel é um Deus capaz. A gente viu isso na última semana. Era o Deus capaz de livrar da morte. E nós precisamos crer nisso. Nós, eu e você, nós precisamos crer nisso para os nossos dias. Daniel cria no Deus que liberta da morte. Nós cremos no Deus que liberta da morte. Nós cremos num Deus que tira quem está fadado à morte e coloca ele, transporta ele para um reino de vida, porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que produz vida, é um Deus que é a vida. Daniel, ele cria nesse Deus. Dario, ele sabia que o Deus de Daniel era um Deus que era vivo. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? A pergunta é triste, porque ele, embora sabia, é possível que ele não tivesse o temor de crer. E uma coisa é você saber, você sabe quem é? Não, eu sei quem é. Mas você conhece? Bom, aí é diferente. A palavra para conhecimento, lá no Novo Testamento, inclusive aqui no texto hebraico, é de intimidade. Você conhece alguém, você pode saber quem é. Você, já ouvi falar. Por exemplo, você conhece muitas pessoas que são famosas, mas esses famosos conhecem, sabem quem é você? Então você não conhece de fato. Dario, eu não sei se ele conhecia intimamente, se ele sabia quem era o Deus de Daniel. Ele tinha uma ideia. Ele é o Deus vivo. Daniel, ele responde o rei Dario de uma forma incrível, que o rei vive eternamente, respeito. Meus irmãos, como isso também me chama a atenção. Reconhecimento de uma autoridade. A gente precisa lembrar, Daniel acabava de sofrer, no dia anterior, acabava de sofrer esses preconceitos pós-modernos. Era um estrangeiro, vai governar, como assim? Não, mas ainda que sendo um escravo e servindo na corte do rei, exercendo o profetismo para aquelas nações, que o rei vive eternamente. Respeito. O rei acabara de mandar dar uma ordem contra a vida dele, que o rei vive eternamente. Entendimento de quem é a autoridade. Porque ele sabia que ele era leal ao rei, mas que ele adorava ao rei de todos os reis. Ele não confunde. Ele não se deixa levar por uma ordem contrária a ele. E muitas vezes os decretos vão contra a gente. A gente precisa declarar imposto de renda. A gente precisa pagar alguns impostos e tributos que a gente julga talvez desnecessários ou injustos. Nós precisamos ser fiéis em tudo que a gente faz e talvez a gente não veja tanta justiça nisso. Pior, a gente vê que no último ano, na pandemia, quantos milionários a mais surgiram no Brasil e quanta pobreza a mais se manifestou no Brasil, ou seja, a disparidade social ficou ainda mais evidente na nossa nação. A gente não acha nada disso justo. Que o rei vive eternamente. Apesar de sofrer tudo aquilo que ele sofreu, não importa, há uma autoridade que precisa ser reconhecida. Não adorada, mas reconhecida. E não adorada porque Daniel ele não negociaria, como não negociou a sua fidelidade e adoração somente a Deus. Porque ele sabe que Dario não podia responder a ele como Deus de Israel poderia responder. Ele não negocia, diante do decreto contrário à vida dele, a sua forma de lidar. A forma dele, o hábito dele não muda.
3 vezes ao dia ele estava virado para Jerusalém, para o local onde estava o templo do Senhor, para adorar e para clamar ao Senhor. Olha, o meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, e fechou a boca deles, para que não fizessem mal algum, porque eu fui considerado inocente diante dele. Não cometi delito algum contra o Senhor Rei. Talvez aqui é um local ou um versículo que a gente precise parar um pouco para refletir nos nossos dias. Porque se Deus não dá o livramento para Daniel, ele vai deixar de ser Deus? Se Deus não dá o livramento para Daniel, ele deixou de ter a soberania sobre os animais que ele mesmo criou e sobre todos os reinos? Não. Só que nós estamos vivendo em dias que está sendo pregado um pseudo-evangelho, em que se Deus não te livrar, você está fazendo alguma coisa errada. Que se Deus não livrar o seu parente da morte, você está fazendo alguma coisa errada. Que se você não der o dinheiro suficiente, você está fazendo alguma coisa errada. Que se você não frequentar o prédio onde a igreja se reúne, você está fazendo alguma coisa errada. Meus irmãos, aqui, nesse caso, a justiça de Deus para a vida de Daniel é livrá-lo da morte e livrá-lo da cova dos leões. Mas se ele não tivesse livrado, Deus continuaria sendo Deus sobre a vida dele. E Daniel estaria nos céus, esmigalhado os seus ossos por leões ou não, porque ele foi fiel a Deus até o último segundo da sua vida. Nós precisamos aprender com isso. A palavra de Deus, ela nos confronta e nos leva à reflexão. Nos leva a refletir e a entender que Deus exerce a justiça dele para nós como Ele quer e não como nós achamos que deve ser. É fato que nós queremos sim. Quem é que ora? Ah, Deus, eu quero morrer hoje. Saindo aqui, eu quero sofrer um acidente e morrer. Ninguém ora desse jeito, irmão. Ninguém ora pelos filhos, pelos pais, avós. Ninguém ora querendo o mal. A não ser que seja um extremo caso de covardia, de loucura, de algum descabimento, de algum acesso de vaidade, de alguma coisa assim. Deus me mata, eu prefiro morrer. Mas ainda assim a gente precisa pensar nessa oração. O que nós oramos é para que Deus nos livre, para que Deus repreenda o mal, para que o Senhor... A gente começa até a citar, a gente cita, né? Deus me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do dardo inflamado do maligno. A gente começa a citar os versículos aqui, né, só para dizer que a gente lê a Bíblia. A gente começa a orar e pedir ao Senhor de alguma maneira para que nos livre. Ainda que Deus não te livre desse mal, Ele vai continuar sendo Deus e Senhor sobre a sua vida. Porque Ele não está preso nos nossos pensamentos e achismos de justiça que se aplicam sobre nossas vidas, sobre os nossos, sobre a sociedade. A justiça de Deus é perfeita, a nossa não. A justiça de Deus é exata, a nossa não. E nós precisamos nos submeter à autoridade de um Deus que pré-existe e é eternamente. Daniel nos ensina sobre isso, sobre essa justiça de Deus para nós. Então, o rei, com muita alegria, veja como muda. O rei que levanta pela manhã do verso 19, que vai até a cova e que chama Daniel, o servo do Deus vivo, e que é respondido de dentro da cova, que antes estava com voz triste, agora está com muita alegria. É um regozijo, é uma alegria sabe aquele momento muito, muito alegre da sua vida? É esse o momento. Com muita alegria, o rei mandou que tirassem Daniel da cova.
Aí não precisa de lei, de Medo, de Persa, aí não precisa de mais nada. Por quê? Porque ali havia um Deus que havia livrado um senhor de idade de cair. Eu não sei, imagina, você já parou para imaginar como é que era uma cova de leões? De jogar um homem octogenário dentro dessa cova. Como é que ele foi colocado lá? Como é que ele foi jogado lá? E eu parei para pensar em como é que foi a logística desse acontecimento, porque a sequência dos versos aqui, né, até lá o verso 28, nos faz ver e pensar, porque muda tudo. Simplesmente o decreto é mudado. E Deus, Ele é especialista nessas grandes reviravoltas. Deus é especialista em levantar as coisas que não são. Aliás, o Evangelho de Jesus Cristo é de fato essa contracultura. É esse desencontro com aquilo que está sendo dito nessa sociedade. No Evangelho de Jesus, se você quiser ser, não seja. Se você quiser ter, abra mão. Se você quiser ser o primeiro, seja escravo, doulos. Seja servo de todas as pessoas. Não é problema ser primeiro, sirva a todos. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, a vida de Daniel, que há sobre ele o Espírito de excelência, o mesmo que está sobre Jesus Cristo, esse Espírito Santo, nos leva a entender que, sim, Deus ele faz das coisas impossíveis e improváveis realidade. E como é bom nós sabermos que o nosso Deus, Ele faz essas reviravoltas. Olha, rei, eu fui achado sem nenhuma culpa diante do Senhor, não fiz nada contra o Senhor. O Senhor Deus enviou o anjo dele para me salvar e para me livrar. O rei alegremente dá ordem para que Daniel fosse tirado. Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Meus irmãos, ainda que os decretos, ainda que as notícias sejam ruins contra nós, contra a nossa família, contra as nossas finanças, contra os nossos negócios, contra os nossos estudos, ainda que as notícias sejam horríveis contra nós, que nós sejamos achados fiéis e tementes a Deus. Daniel, ele havia confiado em seu Deus. Confiemos em Deus. Nos apeguemos em Deus. Os dias são maus. Guerra, rumores de guerra, ameaças. Essa semana, mais uma vez, acompanhei alguma coisa de rede social e vi como as pessoas estão prontas para poder anular as outras. É o cancelamento. O da semana, toda semana tem um, né? O da semana foi o monarca. Tudo bem, o que ele falou foi desprezível, mas as pessoas não estão prontas para perdoar. As pessoas estão prontas para condenar. Por que ele não pode ser perdoado? A verdade é que as pessoas não têm mais o olhar piedoso. As pessoas estão perdendo o olhar da piedade. E é por isso que nós somos a resistência. A resistência é aqui, viu? Aqui é a resistência de verdade. A igreja. Porque a igreja e o papel da igreja, como vimos há pouco, o que é ser igreja, o papel da igreja não é condenar ninguém. Nós não temos o papel de julgar, sim. Não, para falar para não. Julgar é uma coisa, condenar é outra. E nós julgamos como? De acordo com nossa justiça? Não, de acordo com a justiça de Deus. Bom, pelos frutos você conhece a árvore. Então nós precisamos saber.
Que se existe uma cultura do cancelamento, nós conhecemos uma cultura do reino, de um Deus que redime, de um Deus que é justo, de um Deus que restaura, que restabelece, de um Deus que tira e liberta da morte e conduz para a vida. É esse o Deus que nós cremos. Um Deus que é poderoso. Talvez o pedido de desculpa do monarca fosse uma questão meramente financeira. Talvez. Doeu no bolso, né? Teve que vender sua parte da sociedade lá dos estúdios, né, do Flow. A gente não sabe exatamente o que motiva ou não ele. Mas uma coisa nós sabemos, que ele precisa conhecer o Rei e Salvador Jesus Cristo, o Deus que vive e o Deus que é vivo, que livra da cova dos leões e que pode livrar do Twitter, do Instagram, do cancelamento das redes sociais. Esse é o nosso papel como igreja. O nosso papel como igreja é mostrar, é reverberar nas ruas da cidade e nas nossas redes sociais aquilo que Deus fez por nós. Ele nos amou. Ele nos amou mesmo sabendo quem nós éramos e quem nós ainda somos. Porque embora a salvação seja já, mas ainda não. Embora salvos, mas ainda não fomos glorificados, ainda estamos sujeitos o nosso corpo à morte. E é por isso que eu gosto também, mais uma vez, de novo, né? Cheio dos detalhes hoje aqui nesse texto. Não havia em Daniel nenhum ferimento no seu corpo. Nenhum arranhão. Ou seja, o leão nem avançou nele. Ou os leões. Não teve nenhum arranhãozinho. Não tem uma roupa rasgada. Nada. Ele está ileso. É como se ele tivesse sido colocado lá. E aqui a gente vê que ele não foi jogado. Ele foi colocado. Não há nada no seu corpo. Ele parece que fica lá sentado e os leões de dieta. Jejum hoje, jejum. Nada. O Senhor mandou um anjo e vocês não vão comer Daniel. É esse nosso Deus. Eu não sei o quanto você crê no poder de Deus, mas o Senhor Deus, Ele tem poder para livrar da morte. O Senhor Deus, Ele tem poder para livrar do inferno. O Senhor Deus, Ele tem poder para restaurar, para restabelecer. O Senhor Deus e o Evangelho que nós cremos tem poder para ressignificar a história dessa humanidade. Somente Ele. Não existe progressismo que vai dar resposta para as questões sociais. Não existe conservadorismo que vai dar resposta para a libertinagem que está, o mundo descambando para ali. Não existe. Ninguém é progressista o suficiente para dar conta dessas questões. Ninguém é conservador o suficiente para dar conta dessas questões. Mas o Evangelho de Jesus Cristo e o poder de Deus dá conta de tudo e de todos. E nós cremos nesse Deus. Que Deus poderoso. Que Deus vivo, que Deus incrível. Esse é o Deus que nós cremos, o Deus que nos amou. E esse Deus que é tão grande, tão supremo, tão soberano, Ele envia o seu Filho para nos livrar, para mostrar com a atitude do seu Filho que Ele nos ama. Nós somos amados por Deus. Nós precisamos pensar e considerar isso como uma verdade absoluta para as nossas vidas. O rei manda chamar, na verdade ele ordena que cheguem para eles todos aqueles homens. Lembram quantos são? 120, que foram colocados sobre todo o reinado, mais 3 que eram colocados sobre os 120. Daniel não está na conta, sobram 2. Os 120 mais os 2, os 122. Mais as mulheres. Eu não sei, irmãos, como é que se dá isso aqui. A gente não sabe essa pequena minúcia, mas o que o texto está dizendo é que o rei dá uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Junto com eles as suas mulheres e os filhos.
E antes que eles chegassem no fundo da cova, antes que eles fossem jogados lá, e que eles tocassem o fundo... De novo, tem que ter criatividade, né? Hoje a mensagem é para quem tem a mente criativa, né? Imagina antes de chegar no fundo do buraco. Quando você joga uma coisa dentro do buraco, o que você espera? Antes de chegar no fundo do buraco, da cova, os leões já tinham esmigalhado, não era a pele, a carne, eram os ossos. É uma reviravolta sem precedente, a gente não ouve nada assim aqui, nesse livro. Veja o que acontece, o rei agora manda que todos fossem lançados na cova, e eles ainda não tinham chegado no final, e os leões se apoderaram deles, esmigalharam todos os ossos. Dario, ele escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas. Os tradutores estavam aqui em ação. Vai, traduz isso aí, Google Tradutor, coloca para todos os povos, para todas as línguas, para todas as pessoas saberem. Coloque para que todo mundo saiba, todos os que habitam em toda a terra. Eu parei para pensar, como que hoje nós faríamos um decreto ou diríamos algo para todas as nações saberem ao mesmo tempo? Como a gente faria isso hoje? Televisão? Internet? A gente está vivendo no meio de uma pandemia, né? Esses últimos anos aí. Como é que as notícias chegam? Me fez pensar. Que todos saibam. Aliás, ele começa dizendo que a paz lhe seja multiplicada. Eu faço um decreto, outro decreto. Porque diante do poder de Deus, qualquer decreto se torna nulo. Diante da soberania de Deus, toda e qualquer ordem e decreto, seja lá se for cláusula pétrea ou não, perde a validade. Ele faz um decreto agora para que todos o domínio do seu reino ficassem sabendo. Todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo. As pessoas precisam saber quem é o nosso Deus. Os nossos familiares precisam saber quem é o Deus que nós cremos. Nosso ambiente de trabalho precisa saber quem é o Deus que nós cremos. Porque como igreja nós somos chamados para ser enviados e proclamar o poder desse Deus. Não é os nossos achismos. Eu não tenho uma palavra de autoridade sobre a sua vida quando eu não estou falando do Evangelho. O pastor não é o bambambam, sabe de tudo. A minha palavra não é autoritativa, até porque eu sou muito novo também para isso. Eu não tenho uma experiência, talvez, que muitos que estão aqui tenham. Agora, a palavra do líder, da liderança, do pastor, ela vai ter autoridade quando ela é a palavra de Deus. Quando é o que Deus está falando. E nós precisamos entender isso quando nós somos enviados. Durante a semana, nós precisamos entender porque esse chamado não é do pastor. Esse chamado é da igreja, para proclamar, para evangelizar. Fazendo menção aqui, né? 1 Pedro 2, verso 9. Nós somos o sacerdócio. Nós somos a geração eleita. Nós somos o povo de propriedade exclusiva. Há um sacerdócio universal, individual e particular para cada um. Texto de Coríntios, né? Cada um na sua individualidade. Nós precisamos entender isso. Há uma responsabilidade em sermos chamados filhos de Deus, em sermos amados por Deus e cuidados por Deus. O seu reino, o reino de Deus, não vai ser destruído. Veja que Dario aqui tinha noção da profecia que havia sido feita, né? Capítulo 5. Mene, mene, tekel, parsim, foi cumprido, acabou, já não dá mais. E antes, a visão da estátua, a cabeça que era de um material que não se acabava, mas passou, que era o reinado de Nabucodonosor, de toda a Babilônia, agora já não é mais aquele material, já é um outro material, não é mais o ouro, já é a prata. Vai perdendo o valor. Ele sabia que o reinado dele passaria, mas o reinado de Deus não tem fim. E meus irmãos, nós estamos aqui por enquanto. A dor, como diria o Marcos Almeida, toda dor é por enquanto.
A gente está aqui, mas vai acabar. Vai passar. A nossa limitação vai passar. A nossa inteligência, ou a limitação dela, vai passar. Você já imaginou nós usando toda a nossa capacidade, faculdade mental para glorificar a Deus? E não é só ficar cantando santo, 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 igual está lá em Isaías. É trabalhar e não se cansar. É não ter pesar, dor, fome. É poder estar pleno diante de Deus, vivendo eternamente ao lado dele. Por quê? Porque o reino dele não tem fim, não será destruído. Ele livra, ele salva, ele faz sinais, ele faz maravilhas, ele opera no nosso meio e vai continuar operando. Meus irmãos, eu creio que Deus tem poder para salvar, eu creio que Deus tem poder para livrar, eu creio que Deus tem poder para curar. Sim, eu creio que Deus tem poder para curar, para tirar do leito da morte e para dar vida. Eu creio que Deus pode fazer tudo isso. Ele livra, Ele salva, Ele faz sinais, maravilhas no céu e na terra. E nós oramos assim. É a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha sobre nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como a sua vontade é feita aí no céu. A oração é de humilhação, auto-humilhação. É de nós reconhecermos que Deus é sobre as nossas vidas. E quando a gente é muito novo, a gente acha que sabe de tudo. E quando a gente vai chegando um pouquinho mais longe, caminhando um pouco mais, a gente tem convicção que a gente vai sabendo de cada vez menos. Só para citar mais uma vez o meu time, né? Um dos grandes técnicos do Brasil deu uma declaração sobre o atual técnico do time que eu torço. Ele falou assim, olha, ele é melhor do que eu. Ele falou assim, rapaz, só mesmo um homem finalmente da sua vida, já caminhando já para pendurar a chuteira, para poder reconhecer algo desse jeito. Meus irmãos, quanto mais nós nos submetemos ao Evangelho, à palavra de Deus, quanto mais nós reconhecemos que nós não somos, é que nós vamos entender esse poder de Deus, que livrou Daniel da cova dos leões, de um reino que não tem fim, que não será destruído. Sabe qual que é o fim de Daniel? Nesse capítulo, claro. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse Dario e Ciro, persa. Alguns dizem que seriam o mesmo, outros que são pessoas distintas. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Que nós possamos entender e saber que o nosso Deus é quem livra. O nosso Deus é quem tem poder sobre todas as coisas. Saibamos que o seu Deus é capaz de salvá-lo. Como essa verdade te dá confiança para viver hoje? Como é que confiar nesse Deus te dá essa confiança para você viver hoje? De que forma hoje você foi chamado para perseverar na fé que lhe custa um alto preço? De Daniel poderia ter custado a vida. De nós pode custar a nossa. Como é que você acha? De que forma que você está sendo chamado a preservar e a perseverar nessa fé? Estamos sendo frutíferos? Como igreja local, em plantação, vocês podem ter certeza que eu tenho sofrido aguardando os frutos. Mas talvez não seja um momento de fruto. Aliás, eu estou convicto que não é um momento de fruto. Ainda é momento de raiz. E ninguém vê a raiz. Ninguém celebra uma raiz porque ela não está sendo vista. Mas Deus está trabalhando. Porque o reino não é meu, é dele. Vai chegar o momento de frutificar? Pode chegar. Talvez eu não veja, talvez nós aqui não vejamos. Mas alguém vai ver.
Porque isso não é nosso, é dele. Pertence a ele. Como é que nós estamos frutificando? Como é que nós estamos sendo fiéis? Estamos frutificando, estamos sendo fiéis? Que o Senhor Deus, por meio do Espírito Santo dele, faça essa mensagem nos movimentar do nosso lugar. Em nome de Jesus.